1 Samuel capítulo 23. Versículo 1. Eles então contaram a Davi dizendo: Eis que os filisteus lutam contra Keila e roubam as eiras. Versículo 2. Portanto, Davi consultou o Senhor dizendo: Devo ir e ferir estes filisteus? E o Senhor disse a Davi: Vai e fere os filisteus e salva Keila. Versículo 3. E os homens de Davi lhe disseram: Eis que estamos temerosos aqui em Judá. Quanto mais se formos a Keila contra os exércitos dos filisteus? Versículo 4. Então, Davi consultou o Senhor mais uma vez. E o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus na tua mão. Versículo 5. Assim, Davi e os seus homens foram a Keila, e lutaram contra os filisteus, e trouxeram o seu gado, e os feriram com um grande massacre. Assim, Davi salvou os habitantes de Keila. Versículo 6. E sucedeu que quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu até Davi a Keila, ele desceu com um éfode na sua mão. Versículo 7. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila. E Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois está cercado, ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. Versículo 8. E Saul chamou todo o povo à guerra para descer a Keila, para sitiar Davi e os seus homens. Versículo 9. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele, e disse a Abiatar, o sacerdote: Traz-me aqui o éfode. Versículo 10. Então disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, o teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por minha causa. Versículo 11. Entregar-me-ão os homens de Keila à sua mão? Descerá Saul segundo ouviu o teu servo? Ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse: Ele descerá. Versículo 12. Então disse Davi: Entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: Eles te entregarão. Versículo 13. Então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Keila e foram para onde quer que conseguiram ir. E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila, e ele refreou de seguir adiante. Versículo 14. E Davi habitou no deserto, em fortalezas, e permaneceu em um monte no deserto de Zif. E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. Versículo 15. E Davi viu que Saul havia saído em busca da sua vida, e Davi estava no deserto de Zif, em um bosque. Versículo 16. E Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi até Davi no bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. Versículo 17. E ele lhe disse: Não temas, pois a mão de Saul, meu pai, não te achará, e tu serás rei sobre Israel, e eu estarei junto a ti. E isto também o meu pai o sabe. Versículo 18. E os dois fizeram um pacto diante do Senhor, e Davi habitou no bosque, e Jonatas foi para sua casa. Versículo 19. Então os zifeus subiram até Saul, a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi conosco em fortalezas no bosque e no outeiro de Aquila, o qual fica ao sul de Gesimom. Versículo 20. Agora, portanto, ó rei, desce, segundo todo o desejo da tua alma em descer, e a nossa parte será entregá-lo na mão do rei. Versículo 21. E Saul disse: Bendito sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Versículo 22. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda, e conheçais e vede onde é o seu lugar predileto, e quem ali o tem visto. Pois foi-me informado que ele age muito sutilmente. Versículo 23. Vede, portanto, e tomai conhecimento de todos os lugares de espreita onde ele se oculta, e vinde novamente a mim com a certeza, e eu irei convosco. E sucederá que se ele estiver na terra, eu o procurarei dentre todos os milhares de Judá. Versículo 24. E eles se levantaram e foram a Zif adiante de Saul. Mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom,
na planície ao sul de Gesimom. Versículo 25. Saul e os seus homens também foram em sua procura, e avisaram a Davi, então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Maom. E quando Saul ouviu isto, ele perseguiu Davi no deserto de Maom. Versículo 26. E Saul foi para este lado do monte, e Davi e os seus homens para aquele lado do monte, e Davi se apressou em fugir por temor a Saul, pois Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-los. Versículo 27. Mas chegou um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Versículo 28. Pelo que Saul retornou da perseguição a Davi, e foi contra os filisteus, por isso chamaram aquele lugar de Selá Malecote. Versículo 29. E Davi subiu dali, e habitou em fortalezas em Engedi. Para a sua leitura diária. Conhecer a Bíblia e conhecer o próprio Deus.